Muito bem, estamos de volta aqui com mais um momento do nosso Circuito Teses e Ideias, no nosso segundo programa, com a presença da professora Érica Vidal Rotondano. E nós passamos, então, a nossa próxima pergunta para descobrir um pouquinho mais dessa tese, do seu caminho percorrido na produção científica. Eu quero chamar a atenção aqui para as palavras-chave, né, que você construiu, né, para a sua tese, que são gênero, sexualidade, conservadorismo, formação continuada e educação, né? E você conseguiu desenvolver aí um caminho teórico-metodológico. Eu queria saber como você articulou esses estudos teóricos nessa construção, né, a partir dessas palavras-chave. Então, quando você me pergunta sobre os aspectos teóricos da tese, eu me remeto a um autor já citado por mim aqui, que é o Carrara, e algumas das ideias que ele tem trabalhado atualmente assim, foram centrais na construção da minha tese. A primeira delas é a ideia de que aqui, nesse momento, há diferentes formas de pensar a sexualidade que estão nos atravessando e que, às vezes, elas convivem harmonicamente ou não. Além disso, não poderia deixar de citar também, né, o Michel Foucault, a questão do biopoder, e aí eu já faço uma articulação disso com o campo da escola e com o campo da formação dos professores, porque pensar que existe, né, um poder que incide sobre o corpo me remeter também ao fato de que a escola ela é chamada a reproduzir um determinado tipo de sexualidade e um determinado padrão de ser menino, menina, de ser homem e de ser mulher. Né? Então, inclusive, né, ao longo da tese, a escola ela tem um aspecto contraditório, porque, ao mesmo tempo em que as cenas de violência ao diferente, elas são narradas pelos docentes como reais e em tons muito fortes, essa escola, ao mesmo tempo, aparece como um espaço onde a gente tem a possibilidade de repensar determinados padrões, determinadas formas de ser, determinadas normas. E a escola, isso é interessante, também aparece como um espaço onde a sexualidade está ali. Né? Então, há pouco, no primeiro bloco, eu falava de um projeto de lei que tenta vetar as discussões sobre a questão em sala de aula. No entanto, por mais que a gente não fale sobre a sexualidade, ela está ali ao tempo inteiro, até nos sinais que a gente recebe, no que é dito, no que não é dito, no comportamento dos professores, dos próprios alunos, nos questionamentos que os alunos fazem, e mesmo na educação infantil, nas manifestações de sexualidade das crianças em sala de aula. E aí, nesse momento, articular, né, a construção do objeto, as ideias da Guacira Lopes Loiro, que é educadora e que tem trabalhado muito a questão do gênero e sexualidade na educação, aos trabalhos também da Constantina Xavier Filha, né, que falam da pedagogia do gênero, da pedagogia da sexualidade, foi importantíssimo. E também eu não posso deixar de citar, nessa construção teórica, o conceito de pânico moral do Stanley Cohen, né? E que vai tentar explicar para a gente por que a sexualidade na escola, nesse momento em que a gente está vivendo, ela causa tanto susto, ela causa tanto medo, ela causa em nós certos medos que são até difíceis de explicar, porque são da esfera do irracional, né? E do quanto a mídia ela está por trás disso, alimentando medos que, às vezes, não se amparam no plano racional, e do quanto, às vezes, determinados atores, partidos políticos se utilizam desses pânicos instaurados para conseguir evidência no cenário nacional. Vejam, é muita coisa, né, para conversar, mas é interessante também
porque você, Érica, está trazendo para a gente campos de conhecimento que precisam ser explorados, né, pelas pessoas, precisam ser lidos pelos nossos alunos acadêmicos, precisam ser lidos pela sociedade como um todo. Então, é importante que a gente saiba, né, que um processo de pensar a sexualidade, o gênero, na escola, passa por um processo fundamentado, né, teórico, e que não é só teórico, mas que tem uma série de motivações que vêm não só do lugar da educação, mas do lugar da ciência, que está voltada ao bem-estar, ao corpo. Então, eu acho importante a gente pontuar isso, porque muitas vezes parece que as pesquisas são desenvolvidas em torno de uma problemática que não é importante, como você falou lá no início, né? Muita gente acha que pesquisar isso não é importante, mas há uma fundamentação muito grande que nos leva a perceber que é um campo científico. E eu posso fazer um adendo? Deve. Né? E é uma questão também que se torna muito pessoal, porque ela nos atravessa, né? Nós também no nosso dia a dia, evidenciamos essas diferentes formas de pensar a sexualidade e o gênero que estão aqui convivendo, e muitas vezes nós temos um discurso tão progressista, tão revolucionário, mas nós também deslizamos em preconceitos. Nós também, às vezes, deslizamos numa piadinha aqui, outra ali, naquela desqualificação ao diferente. Então, pensar, sobretudo, que o professor ele tem um grande desafio, o educador tem um grande desafio, que é de continuamente pensar a sua fala, pensar o seu fazer, tomar consciência dos próprios preconceitos, porque só assim a gente consegue desconstruir e avançar. Perfeito. Olha, fundamental, né? A gente está dizendo isso aqui, né, para estar num espaço virtual, para que as pessoas escutem, para que as pessoas ouçam, né? Também a sua pesquisa é um grito de resistência, com certeza, e fazer esse momento também para nós todos significa um grito de resistência. E aí a gente vai, né, buscar agora a epígrafe do teu trabalho, que é uma epígrafe extremamente tocante, né, e que aponta um caminho, né, para esse trabalho. E eu vou fazer a leitura dela, né? Você utiliza pseudônimos ao longo do seu trabalho, né? Aqui é a fala da Bianca, né, que é um pseudônimo para essa pessoa que lá dentro ela está caracterizada, né? A gente sabe que ela tem um lugar social importante, né, para a sua pesquisa. Ela diz o seguinte: é muito difícil trabalhar a sexualidade e as questões de gênero. Muito difícil, mas a gente vê que é possível. A gente continua com a mesma paixão. E está acontecendo. Esse ano, com as situações que aconteceram ano passado, a gente sente cada vez mais essa dificuldade. Às vezes é desgastante, mas a gente continua com a mesma paixão. Para, respira, se fortalece e volta. Um trabalho de formiguinha. Eu olho para trás e vejo que já abri mão de tanta coisa, mas disso, não. Então, essa fala da Bianca, né, ela aqui pontua, né, inclusive um trecho que acaba nomeando, né, a sua tese, o trabalho de formiguinha, e traz também essa noção dos sujeitos que foram ouvidos numa pesquisa, que é uma pesquisa etnográfica. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de formiguinha destacado pela Bianca, que está em evidência no título, que significado ele carrega diante da pesquisa realizada. Certo, a Bianca, inclusive, até a época da defesa da tese, ela era uma das formadoras que trabalhavam junto aos professores a questão da sexualidade. E essa frase ela foi muito marcante, muito impactante na história do trabalho. Ela foi proferida, inclusive, entre lágrimas, né? Foi um momento assim de muita emoção do lado de lá do sujeito e do lado de nós pesquisadores que somos humanos também e não deixamos de ser afetados. E essa fala da Bianca, né, ela chama a atenção também
para o quão difícil no cotidiano é esse trabalho realizado. Porque na formação com os professores, você está lidando com seres humanos que têm a sua moral, que têm a sua religião, que têm suas concepções sobre sexualidade. E essas formações, elas têm sido, nos últimos anos, bastante pontuais. Elas acontecem uma vez no ano, com um grupo de professores. Então, você foi lá hoje, você provavelmente só vai retornar para pensar essa questão da sexualidade no ano que vem, num encontro único que também é muito pontual, né? Então, ela colocava também essa expressão do trabalho de formiguinha, se remetendo ao fato de que elas quase não têm uma oportunidade para observar os reflexos do trabalho desenvolvido dentro da escola, dentro da sala de aula. Poxa, a gente está aqui, né, trabalhando as duras penas, vivendo esse momento de fogo cruzado, conturbado. Eu estou me esforçando tanto para resistir, mas será que isso que eu estou falando está impactando no dia a dia do professor? Será que ele está se permitindo pensar? Se reconhecer como alguém que, às vezes, também em sala de aula, está atravessado por preconceitos? Será que ele está a fim de rever as suas práticas? Então, a gente quase não tem esse retorno. E aí é muito interessante, porque dentro da DDPM, há grupos de profissionais que trabalham com diversidade, por exemplo, étnico-racial, né? Questões indígenas, questões religiosas. No entanto, olha só que interessante, a diversidade sexual, ela aparece no discurso das formadoras, da equipe da diversidade como um todo, como aquela diversidade que é a mais difícil de se trabalhar, né? Talvez porque seja aquela que mais mexe, né, com a nossa educação familiar, a nossa moral familiar, a nossa religião, né? E aí surge muito forte essa questão mesmo do trabalho de formiguinha. E é de uma formiguinha que, às vezes, tem que pensar muito, porque ela precisa observar se, nesse momento, eu posso avançar ou se é momento de eu recolher as minhas armas e esperar um momento mais oportuno para caminhar novamente. E aí, a gente percebe, por exemplo, também na fala da Bianca, né? É um dos sujeitos da sua pesquisa e, na fala dela, um dos discursos que está relacionado a essa pesquisa. Além dela, que outros sujeitos foram envolvidos nesse processo e como você destaca, né, assim, na pesquisa, algo que você acha importante ainda pontuar a partir desses sujeitos e dessas falas que vieram em toda a sua pesquisa? Certo, então eu trabalhei com as formadoras atuais, a Bianca é uma delas, há também uma outra colega, inclusive da psicologia, que também desempenha a função de formadora, as pessoas que estão na linha de frente dessa equipe da diversidade, professoras, né? E aí eu falo professoras mesmo no feminino, porque no momento da pesquisa eram apenas professoras, algumas professoras que desenvolviam trabalhos na escola, em sala de aula, com a questão da sexualidade, né? Professoras, inclusive, que naquele momento eram muito atacadas. Uma delas recebeu, numa feira de ciências, por exemplo, um mandato extrajudicial impedindo que ela falasse na feira de ciência com os alunos sobre diversidade sexual, porque senão o advogado disse, você vai ser presa, né? Professoras também trabalhando a questão da sexualidade na educação infantil, com os pequenininhos, né, de 5 anos, 4 anos, principalmente a partir das brincadeiras infantis, né? E essas professoras, elas sofriam muito preconceito em relação às colegas de trabalho que atuavam na própria escola, a gestores, né? E inclusive, também a pais, né, de alunos que não queriam que certas questões fossem discutidas em sala de aula. Então, questões, né, que, digamos, relacionadas ao brincar. Menino, pode brincar com boneca?
né? E ali, na hora da brincadeira, o menino ele escolheu uma boneca, né? E a professora ainda pergunta, por que você escolheu a boneca? E ele diz, porque eu estou brincando de ser pai. Mas a família observa o vídeo e diz, eu não quero que isso apareça. Né? Vão pensar que o meu filho... Né? Então, retira. Então, pessoas assim que sofriam bastante preconceito no dia a dia. E fora, né, esses atores, atrizes, a gente também teve a possibilidade de conversar com algumas formadoras e formadores que atuaram discutindo a questão na CEMED desde dos anos 2000. Né? E aí a gente pode observar o quanto essas discussões elas vão mudando ao longo do tempo. Porque quando se começa a falar de sexualidade na formação de professores nos anos 2000, era muito com aquele caráter ainda da prevenção à AIDS, a gente estava vivendo aquele grande boom da contaminação, e pesquisas mostravam que os pais queriam que esse assunto fosse trabalhado em sala de aula, né? Porque muitos jovens no país estavam sendo contaminados. Era muito no enfoque da prevenção à gravidez na adolescência, considerada fortemente como um problema, e de prevenção ao que na época ainda se chamava DSTs, né? Que hoje a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis. E aí, ao longo, né, desses anos, a gente vai podendo acompanhar transformações, né, no discurso desses formadores e na forma de trabalhar. Então, veja, interessante que você traz, né, Érica, a questão de informação, de diálogo, de discutir papéis sociais. Né? Então, toda vez que as pessoas ouvem falar, vai falar de gênero e sexualidade, do que mesmo nós estamos falando? Então, nesses exemplos, nós percebemos o quanto eles são o dia a dia, a necessidade do cotidiano de pensar o seu papel social, né? Que papel você tem diante da sociedade, quando o menino diz assim, eu estou brincando de pai. Né? Por que isso ofende? Por que isso faz com que alguém, né, questione o trabalho da professora? Que medos, né, eu estou expressando nessa frase? Né, que eu não quero que ele brinque de boneco. O que tem por trás? Né? Qual a grande ameaça? É muito interessante que, inclusive, nas formações, as professoras elas repetem o discurso. Né? A homossexualidade ela não é uma doença, mas quando uma criança, por exemplo, no dia da brincadeira com a caixa de fantasias, o menino resolve se fantasiar de princesa, o mundo caiu. E com essa reflexão nós terminamos, né, o nosso segundo bloco, né, e vamos daqui a pouco para o terceiro bloco, momento em que a nossa plateia aqui vai participar e fazer suas perguntas.